Olá pessoal, eu sou o Thiago Lar, jornalista do blog Valor Educação. Estou com uma figura aqui especial, convidado nosso da Legacy Capital, o Gustavo Pessoa, sócio-gestor da Legacy, isso é bom frisar. A gente vai bater um papo, Gustavo, falando um pouquinho sobre a Legacy, apresentar a Legacy, um pouco sobre o fundo da Legacy e também um pouco do cenário, esses 3 pontos aí para apresentar para quem não está nos assistindo. Gustavo, seja bem-vindo, fale um pouquinho da história da Legacy para a gente. Obrigado, Thiago. É um prazer estar falando para vocês. A Legacy é uma casa, um multimercado macro, né? Com volatilidade 7. A gente foi fundado um ano atrás por uma equipe que saiu do Santander. Era o Guerra, que é o nosso CIO, que era tesoureiro do Santander, eu responsável por renda fixa, e o Pedro Jobim, que era o economista-chefe lá. A gente montou um ano atrás. O modo que a gente opera é o mesmo modo que a gente sempre operou. A gente trabalhou juntos por 10 anos no Santander e agora 11 anos, porque a Legacy acabou de completar um ano. A gente opera de modo global, né? Tanto juros, quanto moedas, quanto bolsa. Então a gente é uma casa bem global mesmo e temos surfado bastante cenário, tanto local quanto global, em diversas estratégias, né? A gente tem esse fundo macro que é distribuído na XP e é o único que é disponível para pessoa física, o fundo Legacy Advisory, né? A XP é um dos nossos maiores parceiros, a Valor também é um dos maiores parceiros dentro do grupo XP também. E estamos, a gente tem hoje de AUM, a gente está com 6,5 bi por volta disso de recursos, né? E temos até o fechamento do mês passado, que foi o nosso primeiro ano, a gente entregou 252% do CDI no Legacy Advisory. Fala um pouquinho pra gente da equipe também. É bom as pessoas conhecerem a gestão, quem está por trás, trabalhando duro, arduamente, para conquistar esse volume que vocês têm. Nós começamos com uma equipe de 18 pessoas um ano atrás. Hoje a gente tem 30 pessoas, né? Todos têm uma larga experiência de mercado, sem falar nos fundadores que já têm mais de década de experiência e de trabalharem juntos também. Mas também tem várias pessoas que vieram, por exemplo, o próprio Duda, né? Que é o José Eduardo Araújo, que também é um dos sócios fundadores. Tem uma larga experiência em mercado, ele que cuida de toda a parte de risco, compliance da gente, de back-cost, e a parte comercial. E além disso, na parte da gestão, a gente tem também uma equipe de mais ou menos umas 15 pessoas na gestão, mais umas 10 pessoas em análise, né? Então é um time bem relevante. A gente se define como uma casa de especialistas, né? Então cada área, a gente tem uma área de bolsa, uma área de renda fixa, uma área de moedas, e cada área dessa a gente olha especificamente aquele mercado, tem liberdade de ter risco nesse mercado, e o nosso CIO, que é o Guerra, ele opera todos os mercados e direciona a gestora para onde a gente vai tomar mais risco, né? Excelente, Gustavo. Fala um pouquinho para a gente do fundo, como é que é a composição dele, a estratégia, na verdade, do fundo. Sim. A gente separa a estratégia, né? Mais ou menos sempre local e global, e lá fora, né? Mas sempre uma muito linkada com a outra, né? Falando um pouquinho de como foi a nossa história, como que a gente fez essa alocação, no comecinho da Legacy ali, era pré-eleição, então o mercado de Brasil estava muito difícil. Então a gente já alocou mais países desenvolvidos, né? Ficamos mais na segurança, lá no S&P, que estava há muito tempo subindo, um longo trend. E quando deu a eleição, a gente, antes da eleição mesmo, inclusive divulgamos nosso LinkedIn, a gente viu uma grande oportunidade ali de ficar Bull Brasil, porque a gente viu que provavelmente ia entrar o Bolsonaro, que ia vir com o Paulo Guedes, boa equipe, ia lançar uma boa reforma que seria aprovada, e tudo isso se concretizou. Por isso que a gente conseguiu também entregar esse bom retorno. Excelente. Né? Que a maior parte disso foi no Brasil.
E agora a gente está justamente nessa aprovação. Né? Falando, não sei se você quer falar já de Pode falar, cenário. pode falar, vamos falar de cenário. Na verdade, o bate-papo, ele teria justamente isso. Eu ia ter que explorar você sobre tanto o cenário fora, o cenário estrangeiro, né, quanto o cenário doméstico. Falando em cenário, então, entra aí falando sobre isso. Como é que você está observando, a Legacy está observando essas movimentações atuais? Então, o cenário local, acho que a gente tem bastante confiança, né, de que a gente veio caminhando até agora, apesar de algumas trepidações, a gente vai passar a reforma, acabou de passar na comissão e provavelmente vai ser aprovado agora na semana que vem. Isso dá confiança para o Banco Central cortar juros e daí a gente também, o governo soltar outras medidas que também vão estimular o crescimento e com isso a Bolsa também vai começar a ficar mais interessante. Ela já tem ficado interessante pela queda dos juros, né? E o próprio dólar real a gente também gosta bastante pelo volume de entrada de dinheiro estrangeiro que está vindo por conta de privatizações, até as concessões e dinheiro que vem mesmo para comprar Bolsa por conta que vê esse ciclo de crescimento vindo, né? E agora a gente está vendo um fluxo que é mais fluxo de crescimento e não fluxo de renda fixa. Que antes o dinheiro que a gente via vindo de fora era um dinheiro que era muito mais só para pegar o carrego da nossa renda fixa, né? E agora não, é para pegar justamente um dinheiro de mais qualidade e pegar um ciclo de crescimento. Falando do cenário global, lá atrás quando a gente começou, os Estados Unidos estavam muito fortes, né? E assim, eu acho que explorando um tema mais específico que é a questão geopolítica, né? Trade war aí, por exemplo. Isso. Aí, por exemplo, o trade war, né? O Trump, ele tinha um incentivo grande para ir escalonando a trade war. Então, o que ele fez? Ele escalonava a trade war contra a China. A China estava se machucando sempre e os Estados Unidos não. Então, ele seguia aumentando a aposta. Então, ele machucava a China e não sentia. E aí ele começou, na última escalada, quem mais sentiu foi ele. Foi os próprios Estados Unidos. Então isso foi o que fez ele mudar o modus operandi. Então ele agora em diante, ele passou a desescalonar. No G20 a gente já viu um desescalonamento dessa tensão. E agora a bola vai ficar com os bancos centrais. Então a gente vai sair do trade war, provavelmente que ela está desescalonando, e vamos voltar para o currency war, que é a guerra de moedas, que são os bancos centrais tentando desvalorizar suas próprias moedas e dar incentivos para suportar todas as suas economias. Pois é, aí você tem justamente o Fed tomando uma direção no início do ano passado, e fazendo o oposto agora, quer dizer, com juros negativos. Como é que você tem observado o reflexo disso? Como é que você tem entendido esse posicionamento e esse apontamento aí do Fed, por exemplo? Então, o Fed está respondendo às perspectivas para crescimento que tem caído bastante, né? Não só para Estados Unidos, como Europa também e o resto do mundo. Então, o Fed ele estava previsto ano passado, por exemplo, 4 altas de juros e agora eles já tem esse ano 3 quedas de juros. Então, assim, o Fed só está vendo esse cenário de desaceleração global que foi trigado pelo trade war. E esse cenário de desaceleração global, eu acho que não é só o Fed que vai agir baseado nele. São todos os bancos centrais do mundo. Então, assim, Fed vai cair juros, Brasil vai cair juros, o México vai cair juros, Colômbia vai cair, Chile já caiu, então a Europa vai cair. Então, assim, é uma sequência, um efeito dominó, que primeiro veio uma desaceleração global e agora estão vindo os bancos centrais para dar algum suporte para as economias. E assim, por exemplo, no Brasil, o que a gente aproveitou, essa tendência de renda fixa, aproveitamos até agora, mas achamos que ainda tem espaço, porque o Banco Central ainda não começou o corte, a gente acredita que ele vai cortar 50 bases na reunião de julho, 31 de julho, já vai cortar 50 bases e vai fazer um ciclo aí de 150 bases de corte para poder impulsionar a economia, né? Porque
A economia está anêmica, o nosso juro muito escorregadia. está muito escorregadia, a gente tem risco até de ter uma recessão técnica, porque o primeiro TRI de 2019 foi negativo e o segundo TRI tem risco de ser negativo também. Então, e ainda mais com essa desaceleração global, a gente tem um claim por ajuda do Banco Central, né? Então, eu acho que o governo vai tirar. O próprio Paulo Guedes veio no evento aqui da XP e o próprio Roberto Campos falou que estava confortável com a inflação, ou seja, que pode cortar juros, e o Paulo Guedes falou que depois que passa a Previdência vai vir uma cascata de medidas para poder estimular o crescimento, e eu acho que uma delas, inclusive, é o corte de juros. Futuro próximo, então, promissor? Sim, eu acho que a gente tem sido o fundo mais animado aí desde a eleição. A gente tem, desde a eleição, antes da eleição, a gente tem sido o fundo mais bullish com o Brasil, eu acho. E a gente acha que a gente tem um espaço para trabalhar com juros de 5% durante um período longo, de 1 ano ou um pouco mais que isso. A inflação não vai subir com isso, porque a gente tem um hiato grande. E esse ambiente a gente nunca viu na Bolsa. Nunca viu um ambiente de inflação tão baixa durante tão tempo com juros tão baixos. A Bolsa, a gente não tem crescido nos últimos 3 anos, né? E a Bolsa tem subido 20% ao ano, sem crescimento, né? Então, ela subiu basicamente pelo ganho das empresas e pelo fechamento da taxa de juros, né? E daqui para frente, eu acho que pode ter mais fechamento da taxa de juros. O crescimento das empresas vai continuar, só que eu acho que vai aumentar, porque a gente vai começar a crescer. Eu acho que no segundo semestre de 2019, a gente vai ter um outro pace de atividade e confiança, e acho que todo mundo olhando para o mesmo caminho, que é o de crescimento no Brasil. Bom, uma aula do Gustavo aqui, apresentando a Legacy, falando do fundo um pouco para a gente, e um cenário, um pleno domínio aí, falando de cenário internacional, cenário brasileiro, como é que o reflexo disso, Fed, falamos de juros e tudo mais. Bom, Gustavo, só tenho a agradecer, obrigado pela presença, satisfação em tê-lo aqui na casa. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado.